Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos fala o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter clicado nesse vídeo e entrar aqui no nosso canal para estar vendo essa poderosa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Palavra do Senhor. Pai, querido Deus eterno nas alturas, queremos nos render diante da Tua presença, diante da Tua soberania. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome toda a honra e toda a glória. Queremos nesta manhã, Pai da glória, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Espírito Santo, alimenta-nos com a Tua palavra. Fala com cada um de nós aqui presente, Senhor. E não permita que venhamos sair daqui com o mesmo vazio com que chegamos. Que nós possamos sair daqui alimentados e repletos com a Tua palavra, para a honra e a glória do Teu santo e eterno nome. Você que crê diz amém, e podes tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o livro que nós lemos, que é o livro de Atos, que há fortes indícios de que tenha sido escrito por Lucas, o mesmo autor, ou o mesmo escritor, autor não, porque o autor da Bíblia é Deus, amém? É Deus o dono desta palavra, mas o escritor do Evangelho de Lucas, é ele quem possivelmente também tenha escrito o livro de Atos. E o livro de Atos amado, se nós observarmos bem o livro de Atos, ele é um compêndio da obra do Espírito Santo. O livro de Atos, amado, ele determina o nascimento da igreja e o crescimento da igreja. Amém? Se nós lermos o livro de Atos, nós vamos entender que Lucas, ele está escrevendo Atos, e ele no primeiro versículo, ele vai dizer assim: fiz o primeiro tratado, o Teófilo. Ou seja, Lucas, ele escreve o livro de Atos destinando a Teófilo e a todos os outros leitores, todos os outros que seguidamente a Teófilo foram tendo contato com aquilo que Lucas escreve aqui neste livro. E o que Lucas escreve aqui, querido e amado irmão, entre muitos estudiosos acreditam que o livro de Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. É o Evangelho de Lucas parte 2 para muitos. Por quê? Porque ele próprio vai dizer que, olha, eu fiz o primeiro tratado a respeito das coisas que Jesus não só fez, mas também ensinou. E agora em Atos, Lucas está escrevendo o quê? No Evangelho, Lucas escreve a respeito das obras que Jesus fez e a respeito do ensinamento de Jesus. E no livro de Atos, querido e amado irmão,
Lucas, ele está a escrever a continuação da obra de Jesus, só que Jesus já não estava na terra, porque Jesus já tinha sido recebido no céu, mas a obra de Jesus continuou e continua até hoje, através da manifestação do Espírito Santo, por meio daqueles que Deus escolheu. Ou seja, Lucas, ele está a escrever o livro de Atos, dando sequência à obra de Jesus, que foi feita não na pessoa de Jesus, mas foi feita através do Espírito Santo, que usou os apóstolos que Jesus deixou, que Jesus escolheu, e até hoje as obras de Jesus continuam por meio daqueles que ele tem nomeado. Amém? Então Lucas, ele escreve o livro de Atos com essa ideia. Se nós observarmos bem, amado, o evangelho de Atos, o livro de Atos, perdão, ele narra a respeito da história da igreja. Ele narra os 30 primeiros anos da igreja. Toda a história da igreja, os primeiros 30 anos da história da igreja, nós podemos ver no livro de Atos. Porque é em Atos, querido e amado irmão, que os apóstolos começam a pregar a palavra, a cumprir o ide de Jesus, que foi dado lá no evangelho de Marcos, aonde Jesus disse: olha, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações, e todo aquele que ouvir e crer, este será batizado. Ou seja, era uma missão, era uma responsabilidade que Jesus estava delegando aos apóstolos. Responsabilidade esta que eles colocam em prática depois de Jesus ir para o céu, e na qual Lucas escreve aqui no livro de Atos. Amém? É costume, querido e amado irmão, para os estudiosos da Bíblia, dividirem o livro de Atos em 3 partes. A primeira parte do livro de Atos é a respeito do testemunho sobre Jesus em Jerusalém. Porque se nós lermos o livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8, Jesus vai dizer assim para os apóstolos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amado, alguns entendem que este versículo 8 é o livro-chave, é o texto-chave do livro de Atos, porque é aqui onde está a missão de todo aquele que prega o evangelho, a missão dos apóstolos. A Bíblia vai dizer, Jesus, ele está a dizer para os apóstolos: olha, a partir do momento que vocês receberem a virtude que há de vir sobre vós pela descida, pelo enchimento do Espírito Santo, que é algo que vai acontecer lá no capítulo 2 de Atos, a Bíblia vai dizer, amado irmão, que Jesus, ele está a dizer que depois de vocês serem cheios, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Então, a primeira parte do livro de Atos fala a respeito do testemunho sobre Jesus que os apóstolos pregaram e falaram em Jerusalém. Que isto vai... E isso, amado, vai desde o capítulo 8 até o capítulo 12. E quando chegamos do capítulo 13 em diante, é a respeito do testemunho que os apóstolos dão sobre Jesus em todos os confins da terra, ou seja, até aos confins da terra. Então, Atos, nós lendo, entendemos isso. E nós podemos destacar no livro de Atos 2 personagens que foram muito usadas para a expansão do evangelho, para o crescimento da igreja. O Espírito Santo usou de maneira poderosa todos os apóstolos, mas 2 pessoas se destacam no livro de Atos. É o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Pedro se destaca levando o evangelho junto com outros seguidores de Cristo, com outros apóstolos,
apóstolos em Jerusalém e em Samaria e na Judeia. Quando Paulo surge, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo foi levantado por Deus, foi chamado por Deus para levar o evangelho da salvação até aos gentios. Ou seja, Paulo leva o evangelho aonde Pedro e os demais apóstolos não levaram. Então Atos, amado, ele nos traz este panorama geral. E quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos que a igreja, desde os primórdios, sempre sofreu perseguição. Que a igreja, desde os tempos primitivos, sempre sofreu perseguição. Porque, amado, quando a igreja não encontra obstáculo, não encontra oposição no mundo, é uma prova clara de que alguma coisa não está andando bem. Porque quando a igreja está no caminho certo, ela vai encontrar oposições. Porque, amado, Simeão, quando pegou Jesus, lá no livro de Lucas capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Simeão, ele profetizou algumas coisas. E uma das profecias de Simeão é que Jesus seria o motivo da contradição no mundo. Jesus seria o ponto da contradição. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer que oi, o mundo não vos receberá bem. O mundo não vai vos abraçar, porque vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo vai vos odiar do mesmo jeito que primeiro odiaram a mim. Por isso, o crente que deseja ser amado pelo mundo, ele está com algum problema de interpretação e compreensão. Porque a Bíblia vai dizer que o amor ao mundo, a amizade com o mundo, é inimizade diante de Deus. Amém? Então, amado, mas o que nós encontramos aqui, neste capítulo 1 de Atos, que eu quero partilhar com a igreja bem rápido, é que a Bíblia vai dizer no versículo 2, Lucas escreve para Teófilo e para nós, dizendo que olha, até o dia em que foi recebido em cima, ou seja, até o dia, Jesus ensinou até o dia em que ele foi recebido no céu. Que é o que está registrado no versículo 9 do capítulo 1. Que depois de Jesus conversar com os discípulos, dar a ordem aos discípulos, aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é ascendido ao céu. E os discípulos todos atônitos a olharem, e aparecem dois anjos que vão dizer para eles: olha, estes que vocês veem subindo é o mesmo que vocês vão ver descendo. Porque o Jesus que subiu, nós veremos ele descendo. Porque ele prometeu em João capítulo 14, e ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então ele voltará, diga graças a Deus. Então Lucas, ele vai escrever dizendo que olha, este Jesus, depois de ser recebido ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido ou de ter morrido ali na cruz, se apresentou vivo. Amado, se você queria uma prova clara de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está aqui. Para além de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós lermos que Jesus ressuscitou. Em Atos, Lucas vai escrever dizendo que Jesus não só ressuscitou, pastor Sebas, mas ele ficou 40 dias ainda na terra. Depois da ressurreição dele, ele ainda ficou 40 dias. E apareceu para os discípulos, apareceu para as mulheres que cuidavam do ministério, que custeavam o ministério de Jesus, apareceu para tantas outras pessoas. E a Bíblia vai dizer que depois disto, ele deu uma ordem. E qual é a ordem que Jesus dá? Está no versículo 4. Ele vai dizer para os discípulos, e estando com eles, determinou-lhes, mandou-lhes, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Jesus está dizendo aos apóstolos: olha, vocês não vão se ausentar daqui. 40 dias se passaram desde a sua ressurreição. Jesus está se elevado ao céu, mas ele está dizendo: oi, vocês não podem sair de Jerusalém. Não saiam
saem de Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Não se apartam de Jerusalém. Independente do que acontecer, ficam em Jerusalém. Não importa as lutas que vocês travarem, eu estou a dizer para não saírem de Jerusalém. Não importa quem vai vos perseguir, o que vão fazer contra vocês, mas a minha ordem é: não saia de Jerusalém. Mas pastor, por que Jesus está a dizer para não saírem de Jerusalém? Jesus está a dizer: oi, ficam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque na cidade aonde eu fui crucificado, aonde eu fui humilhado, aonde eu fui pisado, é aí aonde vocês vão começar a testemunhar a meu respeito. É aí aonde vocês vão começar a testemunhar sobre mim, porque aonde me humilharam é aonde eu serei glorificado primeiro. Aonde me pisaram é aonde eu serei exaltado primeiro. Então Jesus está dizendo: não se ausentem de Jerusalém. E é neste versículo onde eu quero pregar para os irmãos. E eu quero falar sobre: permaneça no lugar da promessa. Permaneça no lugar da promessa. Amado, Jesus está a dizer para os apóstolos que, olha, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem. Duas coisas ele está a dizer: não se ausentam, permaneçam aqui e esperem o cumprimento da promessa. Qual promessa, pastor? A promessa do Pai, que eu várias vezes vos disse. Porque Jesus várias vezes deixou claro para os discípulos e todos aqueles que lhe ouviam que era necessário que ele partisse, porque se ele não ir, o Espírito não desce. Porque, amado, é necessário que Jesus vá, porque se Jesus não ir, o Consolador não vem. Se Jesus não ir, o Espírito Santo não vem. Em João capítulo 7, Jesus ele vai dizer que é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, amado, várias vezes Jesus fala a respeito da promessa. Mas a primeira vez que esta promessa foi feita não é no Novo Testamento. A primeira vez que essa promessa foi feita, pastor Sebas, a promessa que Jesus está a dizer para os discípulos esperarem, foi feita há mais de 800 anos atrás. Porque quando nós lemos o livro de Joel, estudos indicam que Joel tenha escrito o seu livro em 830 a 835 antes de Cristo. Significa que era uma promessa quase milenar. Auxiliar Chique, muitas pessoas em Jerusalém já esperaram essa promessa. Desde o Antigo Testamento, muitos esperaram esta promessa. Porém, a promessa não tinha se cumprido ainda. E agora Jesus está a dizer que, olha, vocês têm que permanecer aqui para esperarem o cumprimento da promessa. E o que me chama a atenção é que no final do versículo 5, Jesus está a deixar claro que não falta muitos dias para o cumprimento da promessa, pastor. Jesus ele está dizendo no final do versículo 5, não muito depois destes dias. Ou seja, a promessa que os outros esperaram, morreram sem ver ela se cumprir. Vocês só precisam fazer duas coisas: permanecer aqui e esperar. Porque dentro de alguns dias, a promessa que foi feita há muitos anos atrás vai se cumprir. Vai se cumprir. Então aí nós entendemos que Jesus ele está a dizer aos discípulos que a promessa está quase. Mas qual era o segredo, pastor? Qual era o segredo para que a promessa se cumprisse? Permanecer e esperar. Duas coisas simples, embora difíceis. Simples, embora difíceis. Porque são as duas coisas que nós dificilmente queremos fazer: permanecer num lugar e esperar.
Amado, o ser humano é imediatista. O ser humano é impaciente. Se há uma coisa que nós não temos é paciência. Se há uma coisa que não faz parte da nossa natureza humana, é paciência. Mas graças a Deus, ainda bem que aprove Deus enviar o seu Espírito sobre nós para trazer em nós a virtude, o fruto da paciência. Porque, amado, a paciência é que vai levar muitos para o céu. A impaciência de muitos está a lhes levar para o inferno. E aqueles que são pacientes, sabem permanecer, sabem esperar, esses vão receber a promessa. Esses vão ver Jesus voltando em glória. E quando Jesus estiver levando a igreja, eles não vão ficar de fora assistindo, porque eles vão estar lá sendo levados também para a glória. A paciência, amado, nós precisamos permanecer. Jesus, ele está dizendo: oi, permaneça. É engraçado, pastor Sebas, que Jesus não está a mandar subir monte, escalar montanha, se cortejar, se sacrificar. Ele só está a dizer: permaneça. Permaneça. Eu, quando estava meditando nesse texto, Deus trouxe à minha memória, às vezes, alguns irmãos, algumas irmãs que vêm pedir oração. O irmão chega: pastor, estou mal. É uma luta terrível, terrível, pastor. As coisas, parece que em casa tentamos, mas não dá certo. Aí ele explica o problema, ele fica 30 minutos a falar. E o pastor só diz: aí, minha irmã, ora e confia. É o segredo. Ora e confia em Deus. A pessoa olha para ti e diz assim: só isso? Só assim já está. A pessoa olha, meu irmão, e vai dizer: mas assim mesmo já acabou, pastor? Sim, minha irmã, ora e confia em Deus. Mas, pastor, não tem assim, né? Não tenho que fazer assim alguma coisa, né? Não tem que pagar. Não, ora e confia. Sabe por que as pessoas admiram? Porque o ser humano está habituado a tudo comprar com dinheiro. Todo dinheiro não compra tudo. O dinheiro não traz tudo. O dinheiro não compra tudo. Tem coisas que é só mesmo orar e confiar. E Jesus está a dizer para os discípulos: oi, essa promessa que já estão a esperar a bué, vocês só precisam fazer duas coisas: permanecer e esperar. Mas Jesus, Senhor, nós não precisamos fazer mais. Permaneçam e espera. Porque permanecer não é fácil. Esperar pior ainda. Amado, esperar por algo que você não sabe se virá, custa. Esperar salário é fácil, porque você já sabe que dia 30 até dia 31, no máximo dia 10 vai bater. Sim ou não? Agora, esperar coisa que você não tem certeza, custa. O camarada não trabalha, mas ele está a esperar que vão lhe dar salário. Aonde não sei se costumam tomar posse aonde. Mas Jesus está a dizer duas coisas simples para um acontecimento extraordinário. Duas coisas extraordinárias. Qual é a coisa simples? Permanecer e esperar. Qual é o acontecimento extraordinário? A descida do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é coisa dessa terra. Ser cheio do Espírito Santo não é para pessoas qualquer. Ser cheio do Espírito Santo é para pessoas eleitas, é para pessoas escolhidas, é coisas extraordinárias. E Jesus está a dizer: vocês só precisam permanecer e esperar. Tem pessoas aqui que estão a perder as coisas grandes de Deus porque não querem permanecer e esperar. Pastor, eu quero já. Não, pastor, tem que ser já. A irmã vem para a igreja, viveu com os demônios 20 anos, mas ela quer que na igreja o processo seja naquele único culto que participou.
Não, pastor, já estou na igreja, eu já vim no culto hoje, então por que que eu fui para casa e ainda me senti mal? Ô irmã, 30 anos com esse demônio da tua família, 30 anos a te feitiçarem, 30 anos a te colocar em tala, há 30 anos que levaram o teu nome lá, naquele bruxo, colocaram naquela boneca, quando picam você aqui sente, vai sair em um dia. Só que nós queremos já. Não, pastor, se não for hoje, eu saio da igreja. Que nem aquele doido que disse que se o Senhor não me der, qual é o carro ainda, pastor? Lamborghini. Se o Senhor não me der Lamborghini, eu deixo de cantar louvor, é isso, né, pastor? Está amarrado. Você acha que tem poder para colocar Deus entre a espada e a parede? Como alguns dizem, milagre urgente. Quem determina o tempo do milagre? É o pastor? É o apóstolo? É o bispo? É o profeta? É o mediá? Quem determina o tempo do milagre é Deus. Quem determina se vai fazer ou não vai fazer é Ele. Ele é que decide a hora, Ele é que decide o lugar, Ele é que decide o momento, Ele é que decide como vai fazer, Ele é que decide quem Ele vai trazer para fazer na tua vida acontecer aquilo que não é tua vontade, é vontade dEle. Então, Jesus ele está a dizer, oi, permanece e espera. É aquela filha, é aquela irmã, que ela quer já crescer. O seio como já saiu, a anca já curvou, já está naquela fase da adolescência, aonde a curva já aparece, e ela acha que já tem que experimentar as coisas lá fora. E aí o pai, o irmão, o encarregado diz, não, ainda é cedo. Não, mas eu quero já. Eu quero já. Vai lá, bate com a cara na parede. Porque nós queremos já. É aquela esposa que o marido está naquela prova. Amado, eu amo a minha esposa. E uma das coisas que me faz amar muito ela é que quando ela me aceitou, as pessoas olharam para ela e falaram, esse não vai te levar para lado nenhum. Mas se você me visse também naquele tempo, iria acreditar a mesma coisa, que eu não iria lhe levar para lado nenhum. Um camarada que não trabalha, só tem sonho, só sonho mesmo. Vivia na igreja, num quarto da igreja mal acabado, que nem rebocado estava. Colchão dele já tinha furo. Mas ela disse, eu aceito. Eu aceito. E há muitas mulheres que lhe disseram para não aceitar. E ela aceitou. E hoje vive melhor do que as que lhe falaram para não aceitar. E há muitas mulheres que estão a perder lares de verdade. Sabe por quê? Porque não quer permanecer e esperar. Não, pastor, está a demorar muito. Pelo tempo que casamos, até hoje nem sou uma bicicleta. Permaneça e espera. Permaneça e espera. Sabe quantos anos as pessoas esperaram para o cumprimento dessa promessa? Joel apareceu há quase 1000 anos atrás e disse, e eis que naqueles dias, Deus falando através do profeta, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí as pessoas ouviram a palavra, é amanhã, nada. É depois da manhã, nada. É daqui a 1 ano, nada. É daqui a 5 anos, nada. Mas Jesus está a dizer, vocês só precisam permanecer e esperar. Há quantos anos nós estamos à espera da volta de Cristo? Mais de 2000 anos atrás. Mas Ele está a dizer, permaneçam e esperam. Permaneçam e esperam. No versículo 6, os discípulos vão perguntar se é nesse tempo aonde Jesus iria restaurar o reino de Israel. E Jesus vai dizer, oi, não vos convém saber dia nem hora. Permaneçam e esperam. Alguns tentaram dizer quando é que Jesus iria voltar. Não, Jesus vai voltar, a última data foi 2000, parece. Que Jesus iria voltar em 2000. 2000 seria o fim do mundo.
Nós em Luanda preocupados. 2000 o mundo vai acabar. Dia 31 de dezembro de 1999. Estamos em Luanda. Aquilo é se estragar, porque amanhã o mundo acabou. Fomos dormir bem estragados. De manhã estamos a acordar na terra ainda, pai. Estamos na terra. Estamos a se tocar, ainda estamos na terra. Estamos vivos. Porque ninguém sabe a hora, nem o dia. Mas a palavra dele é: permaneçam e esperam. Para terminar, pastor, o que significa permanecer? Por que Jesus está a dizer permaneçam e esperam? Permanecer é o quê? É uma coisa simples que ele está a dizer. Amado, tem pessoas que se o pastor lhe dizer assim: irmã, esse teu problema, ora, ela vai achar que é pouco. Mas se o pastor lhe dizer: esse teu problema, me dá só tua multicaixa, eu vou ir no monte, vou dobrar o joelho a teu favor, me dá só o cartão, ela entrega. Porque nós não queremos fazer o simples. Lá no livro de Josué, a Bíblia vai dizer que Deus falou para Josué: Josué, quando tiverem que passar o Jordão, vocês só vão fazer uma coisa. Eu quero que você coloque na frente aqueles que vão levar a arca, e o povo espera. Quando os que tiverem a levar a arca pisarem nas águas do Jordão, as águas vão se abrir. Josué não disse: Senhor, mas qual é o sinal? Josué, é só pisar nas águas. É uma coisa simples, pastor. Tão simples. É só chegar na água, e assim que o pé dele tocar na beira do rio Jordão, o rio vai se abrir. Se fosse nós hoje, a minha geração, essa geração atual, eles iriam dizer: pastor, eu quero uma toalha que me dá prova de que vai acontecer. Eu quero uma vara, eu quero uma corda, eu quero uma coisa, alguma coisa que me garante que vai acontecer. Amado, a única coisa que te deve garantir que vai acontecer é que aquele que faz acontecer falou que vai acontecer. Se aquele que faz acontecer disse que vai acontecer, então nada vai impedir que aconteça. Porque o Senhor disse para Josué: é só pisar. Mas mesmo eu só vou pisar, a água. É difícil acreditar nisso, sim ou não? Não, seja mesmo sincero. É difícil acreditar nisso, sim ou não? Só que o que falou que vai acontecer, ele não faz coisas difíceis só. Ele faz coisas impossíveis. Difícil é aquilo que custa, mas é possível. Difícil é aquilo que para acontecer dá trabalho, mas acontece. Impossível, não tem nenhuma estratégia humana que faz o impossível acontecer. Não tem nenhuma. O ser humano pode estudar aonde quiser, nas universidades de Oxford, Harvard, pode estudar aonde quiser. Nenhuma faculdade ensina a fazer o impossível. Porque a ciência também perde rede. A ciência falha. Quem vai ensinar o impossível? Se o professor que está a ensinar aquilo que não é ele que inventou é outro, também tem limitações. Então, amado, Jesus está a dizer: oi, permaneçam e esperem. É simples. Eu só quero dizer essas duas coisas para a igreja: permaneça e espera. Meu irmão, permaneça e espera. Pastor, eu quero casar, eu sonho casar. Permaneça e espera. Pastor, eu quero já trabalhar. Permaneça e espera. Agora eu tenho emprego, vou já sair da casa do meu pai. Oi, emprego não é motivo para sair da casa do pai. Permaneça e espera. Mas pastor, está difícil lá em casa. Permaneça e espera. Jesus disse: permaneçam e esperam. Permaneçam e esperam. Quem permanece, amado, a permanência, ela cria raízes, e as raízes dão consistência, e a consistência dá estabilidade. Quem permanece, ele cria raízes. Quando tem raízes, ele tem consistência, e quando tem consistência na terra, aqui em cima ele tem equilíbrio. Crente que anda à toa não está a permanecer. Quando Jesus disse permaneçam, ele falou o quê? Ficam no mesmo lugar.
ficam no mesmo lugar. Permanecer é você estar num lugar específico. Não é começar a pular à toa. Desculpem o termo. Tipo galinha que quer pôr ovo. Tem crente tipo galinha quando quer meter ovo. Ora come na Carisma. Ora come na ADP. Ora come na Visão. Ora ainda vai lá no Quimbanda. Ora volta na Católica. Você está a procurar o quê? Então uma mãe falou para o filho: você está a procurar feitiço, vais encontrar feitiço. Porque crente não é para pular muito. Jesus está a dizer: oi, não ficam a pular de cidade em cidade, ficam ainda aqui. Aqui. Permanecer é você ficar no lugar aonde Deus te mandou ficar. Tua igreja é aonde? Você está aqui todos os dias, mas não é daqui. Então você come na casa do teu pai todos os dias, mas você fala que não é minha casa? Oco. Segundo, permanecer significa o quê? Criar raízes. Criar raízes. Amado, a planta só cria raízes firmes quando ela permanece no mesmo lugar. Se você fica tirando a planta, sai daqui, vai para esse vaso. Depois sai desse vaso, vai na terra mesmo assim. Depois sai da terra, vai no outro vaso. Ela não cria raízes firmes. É questão de tempo e você vai ver que aquela planta vai fazer o quê? Vai morrer. Crentes que ficam toda hora pula de galho em galho. É questão de tempo, daqui a nada já vai morrer. Então nós precisamos entender que quando nós permanecemos, isso cria raízes. Amado, eu fui muito ministrado na segunda-feira quando o pastor Sebas pregava. Quando falou da parábola do semeador. Na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz que a semente que caiu sobre os pedregais, ela não permaneceu. Por quê? Porque não tinha raiz. A falta de raiz fez com que quando o sol bateu, não é isso, pastor Sebas, ela queimou. Então, quando o crente não tem raiz, ele morre facilmente. Por isso, eu entendi aí que a beleza do crente não está no quanto ele fala em línguas. A beleza do crente não está no quanto ele brilha aqui fora. A beleza do crente auxiliar chique não está no quanto ele prega aqui no altar. A beleza do crente está no quanto ele tem firmeza. A beleza do crente não está aqui. Amado, nenhuma casa é bonita por fora se a raiz não estiver bem firmada. Porque a casa você pode colocar vidro no prédio todo, mas se lá embaixo não está em dia, ela vai cair. É questão de tempo. O crente que não fica parado, que não permanece no lugar, anda à toa. Tudo que atividade vai, tudo que avivamento vai, aonde tem atividade ele corre. Tem igreja, mas quando tem atividade ali ele vai. Quando tem ali ele vai. Todas as atividades você lhe encontra. Você está a passar fora da tal igreja, ele está lá. Te convidam para ir pregar, ele está lá. Ô irmão, veste com quem? Não, vi só panfleto que vai ter atividade, vim. Não é para andar à toa. Tem que ter casa, ouve. Porque senão não cria raiz. E a beleza do crente não está em cima, está embaixo. O cedro, ele não cresce primeiro para cima, ele primeiro cresce para baixo. Depois dele estar firme lá embaixo, agora ele começa a crescer para cima. Depois de estar firme. Então Jesus está a dizer: oi, permaneçam. Basta permanecer e esperar. Pastor, por que Jesus mandou eles permanecerem e esperarem a descida do Espírito? Amado, lendo o livro de Atos todo, pastor Sebas, eu entendi o porquê que Jesus mandou esperar. Eu não sei se eles iriam aguentar o que sofreram se eles não tivessem cheio do Espírito Santo. Porque, amado, os apóstolos não suportaram o que suportaram porque eles eram fortes fisicamente, porque eles eram fortes intelectualmente.
Pastor, eles suportaram, eu entendi isso. Suportaram o que suportaram, porque a presença do Espírito Santo na vida deles lhes capacitava a suportar qualquer luta que eles sofreram. Porque um Paulo que está a lhe cortar a cabeça, mas ele está a dizer: combati o bom combate. Um Pedro que está a lhe meter na cadeia, mas ele está a dizer: eu não vou obedecer vocês, eu prefiro obedecer aquele que eu tenho visto e ouvido. Um Paulo que lhe bateram, lhe amarraram os pés no tronco, mas de noite, em vez de chorar na cadeia, ele está a louvar e adorar. Não é só a carne, é o Espírito que está lá. Então Jesus mandou eles esperarem, porque Jesus sabia que sem o revestimento do Espírito Santo não seria possível os apóstolos suportarem as lutas que suportaram. Porque quando eu leio Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, aonde Jesus vai dizer que bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos. Ninguém suporta a perseguição se não estiver revestido do Espírito. Porque sem estarmos revestidos do Espírito, nós vamos desistir na primeira luta. Crente que desiste na primeira luta ainda não tem a presença do Espírito. Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela traz virtude, ela traz autoridade, ela traz ousadia para nós encararmos os embates da vida, olharmos para as dificuldades e dizermos: eu sei em quem eu tenho crido, e não é este problema que vai me tirar da presença. Então, amado, a minha oração para ti e o meu conselho para ti nessa manhã é: permaneça no lugar onde Deus te fez a promessa. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, mas permaneça. Se Deus te prometeu, não saia de lá. A partir do capítulo, se coloque de pé em nome de Senhor Jesus. A partir do capítulo 4 de Atos, se você já leu o livro de Atos, se não leu, vai ler. A partir do capítulo 4 do livro de Atos, amado, você vai ver as lutas que os apóstolos passaram. E eu me perguntei: se não tivessem Deus, se eles não esperassem. Porque, amado, não importa o que você está a sofrer, aonde te mandaram permanecer. Se te mandaram permanecer, permanece só. Mas pastor, não sabe o quanto está difícil aguentar naquela casa. Me xingam, me ofendem, me falam. Se Deus te mandou ficar aí, permanece só. Suporta tudo. Fica firme. Porque aquele que te mandou permanecer, Ele tem poder para te dar sustentabilidade naquele lugar. Se Deus te mandou ir lá, não saia aonde Deus te mandou ficar. E não fica aonde Deus te mandou sair. Se Deus te mandou permanecer, permaneça. Amado, em Jerusalém o povo viu fumo. Porque em Atos capítulo 7, Estevão foi apedrejado em Jerusalém. Mas Jesus disse: permaneçam. Pastor, está duro. Permaneça. 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 Fecha os teus olhos nessa manhã.